Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, que nós realmente possamos pedir a Deus o dom de acolher com fé e confiança toda a extensão do mistério de Jesus, sua vida, paixão, morte e ressurreição. Então, a primeira leitura está em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 e 10, depois o capítulo 12, versículo 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 e 10, e depois o capítulo 12, versículo 1 a 8. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles. E antes que se obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva. Quando os guardas da casa começarem a tremer e se curvarem, os homens robustos, quando as poucas mulheres cessarem de moer e ficarem turvas as vistas das que olham pelas janelas e se fecharem as portas que dão para a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho e os homens se levantarem ao canto dos pássaros e silenciarem as vozes das canções, e houver medo das alturas e sobressaltos no caminho, enquanto a amendoeira floresce e o gafanhoto se arrasta, e a alcaparra perde o seu gosto, porque o homem se encaminha para a morada eterna. E os que choram já rondam pelas ruas, antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte, a roldana se arrebente no poço, antes que volte o pó à terra de onde veio, e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, a leitura do livro de Eclesiastes fala o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que volte a pó a terra e o sopro da vida volte a Deus. Então, essa primeira leitura, fala pra gente que nós devemos sempre dedicar o nosso tempo a Deus, que nós possamos também louvar e glorificá-lo, sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, que nós possamos sempre nos colocarmos a serviço de Deus e a serviço dos nossos irmãos, sempre fazendo bem uns aos outros, que a gente sempre, cada vez mais, façamos o bem a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 9, versículo 43 a 45. Lucas capítulo 9, versículo 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados da majestade de Deus e maravilhando-se de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Então, o Evangelho, a palavra de Jesus fala aos discípulos, a palavra que Jesus fala aos discípulos no Evangelho não é enigmática, é direta e clara. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Então, se os discípulos não conseguiam entendê-la, a dificuldade não surgia da complexidade intelectual da frase. O Evangelho nos explica o que impedia sua compreensão. Em primeiro lugar, o Evangelho nos coloca: todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. Os discípulos viviam naquele momento em um contexto de ascensão e de conquista. As circunstâncias os cegavam a possibilidade de um futuro mais escuro, mais sofrido. Em segundo lugar, o medo os paralisava. Diante da ameaça de uma tragédia, a tendência é fechar os olhos e os ouvidos e negar que a coisa realmente possa acontecer. Tão grande era o seu susto, diz o evangelista, que os 12 tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Esse não foi o primeiro anúncio da paixão aos discípulos no Evangelho de Lucas, mas o segundo. Então os discípulos não conseguiam aceitar
né, essas palavras do Mestre, né? Isso nos lembra de como é difícil integrar a pregação da cruz em nossa compreensão de Jesus e de sua missão. Ele veio para salvar a humanidade, né? Ele entregou a sua vida por nós, ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos sempre anunciar isso a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Vocês podem encontrar os estudos aqui domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais nas leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.